Nesse vídeo eu vou falar para você os 3 maiores motivos de reprova de projetos fotovoltaicos que se tem. Esses são motivos muito claros e principalmente para quem é iniciante e também para quem já é experiente aí no mercado de energia solar fotovoltaica e já trabalha aí realizando seus projetos. E olha que esses são motivos bem simples, mas que quando você não presta atenção, realmente seu projeto ele é reprovado. Então vamos lá. O primeiro deles é o mais clássico de todos, que é o quê? Não ler a norma. Geralmente o cara vai fazer um projeto de energia solar fotovoltaica, o que é que ele faz? Ele vai lá no Google, aí ele coloca documentos e diagramas da distribuidora Equatorial, documentos e diagramas da CEMIG, documentos e diagramas da Enel. Aí ele vai lá, baixa aquela lista de documentos, só que ele esquece muitas vezes que a distribuidora tem as normas no padrão dela. Primeiro de tudo, por exemplo, se você vai fazer um projeto para Equatorial, que seja Piauí, Maranhão, Alagoas, a tensão é 220, 380. Se você vai fazer para Equatorial, que é do Pará, ou uma Equatorial que seja Rio Grande do Sul, ou então uma outra distribuidora, como a CEMIG, a Enel de São Paulo, a Enel do Rio de Janeiro, a tensão já muda de 127 para 220, ao considerar que ainda há locais que são 110, 220. Então, aí já começa a confusão, porque fica, qual o disjuntor que eu vou colocar? Qual o valor do cabeamento que eu vou colocar? Então já começa aí a confusão, e aí, muitas vezes o projetista que é acostumado a vir com tensão de 220, 380, ele quer porque quer impor nos projetos dele os mesmos valores de tensão de 110, 220. E aí o que acontece? O projeto ele é reprovado. Além também das questões técnicas, né? Se você tem um inversor com 220 e a tensão é 127, você precisa mudar essa rede, no caso para bifásico ou trifásico, para poder conectar esse inversor mesmo ele sendo monofásico. Se você está com dificuldade de saber o que é que eu estou falando aqui no canal também tem vídeos explicando sobre essas conexões técnicas em monofásico, bifásico e trifásico, seja ela 110, 120, 240, enfim, o que você precisa saber para fazer essas conexões. E não somente sobre isso, mas também nas normas, há pontos específicos como conexão de aterramento, o que é que a distribuidora vai exigir no seu diagrama. Por exemplo, a CEMIG, ela exige que você coloque a caixa de medição lá no diagrama. Você precisa colocar o nomezinho da caixa de medição, bem como também a plaquinha de sinalização. Senão, seu projeto ele é reprovado bem no diagrama. Já outras distribuidoras não exigem. Por exemplo, a Equatorial não vai te exigir isso, tá? Mas ela exige que você coloque o quadro de cargas lá no seu diagrama. Então, você saber essas questões específicas da norma de cada distribuidora é bastante importante. O segundo erro é você fazer uns diagramas que não é de acordo com a distribuidora. Então tem muito a ver também com o primeiro erro, que é não ler norma, que é o principal de todos. Então se você entrega um diagrama de qualquer maneira, porque simplesmente tem gente que faz uns diagramas assim que, cara, você não entende nada com nada, você não sabe o que é módulo, você não sabe o que é proteção, e o pior é quando você não sabe quais são as informações que se tem naquele diagrama. Então isso é muito ruim. E às vezes você tem ali um costume de fazer um diagrama já para sua distribuidora, vamos supor, para a Coelba, a Neoenergia. Então a Neoenergia ela já te dá um diagrama pré-pronto. E quando você vai para outra distribuidora, o que é que vai acontecer? Você vai tentar fazer da maneira que faz para a Coelba ou para a Neoenergia e o seu projeto é totalmente reprovado. Por quê? Porque cada distribuidora ela tem uma exigência de acordo com o seu diagrama. Por exemplo, se você vai fazer um projeto para a Equatorial de Goiás, ela exige que o seu projeto seja plotado em A1 e que ele seja monocromático. Ou seja, se você envia ele colorido, eles vão reprovar o seu projeto fotovoltaico. Bem como também a CEMIG. Se você envia um projeto colorido, eles podem vir a reprovar aí o seu diagrama fotovoltaico. Então, vai fazer um diagrama fotovoltaico? Cara, faz de acordo com a distribuidora exige. Dá uma olhada na norma dela. Mas se você também quiser um padrão de diagrama fotovoltaico, que já foi aprovado em todas as distribuidoras do Brasil, isso eu falo em todas, padronizado, no padrão da distribuidora, você pode baixar o diagrama chave mestre, que é um diagrama que a gente utiliza aqui e também é utilizado por mais de 3.000 alunos que a gente tem. Para você baixar, o link está aqui na descrição, tá? Ele é totalmente gratuito e totalmente editável. O terceiro erro, esse aqui é um dos mais clássicos dos clássicos de todos os clássicos. Primeiro porque ele já vem lá dos integradores, lá dos próprios vendedores de energia solar, e eles até entendem muitas vezes não saber, mas o projetista fotovoltaico é totalmente inaceitável, que é o quê? Não conhecer as especificações técnicas dos equipamentos fotovoltaicos. Muitos desses projetistas vão fazer projeto, não sabem o que é uma tensão de circuito aberto, não sabem o que é uma tensão máxima, não sabem o que é uma corrente de curto-circuito, não sabem o que é uma corrente nominal, uma corrente máxima, não sabe o que é o MPPT, quantidade de strings por MPPT. Então, assim, simplesmente só pega ali um diagrama, faz de qualquer maneira, para quê?
para conseguir a aprovação. Muitas vezes a distribuidora deixa passar ali alguns erros, tá? Normal também isso acontecer. Só que quando vai para a prática, e aí o que acontece? Começa a dar problema. Então, às vezes a tensão está alta demais, ou o inversor que não liga porque a tensão ficou baixa demais, ou o inversor não está gerando o que deveria estar gerando, ou então a distribuição das strings ficaram demais, a proteção é a todo momento desarmando, porque foi colocado lá a proteção errada, ou então o cabeamento esquenta demais, às vezes pega fogo, enfim. Então, acontece muito disso de não saber como utilizar esses equipamentos da maneira correta, ou seja, tem dificuldade de fazer a leitura do datasheet do equipamento, saber se ele já vem com proteção interna, se ele não vem com proteção interna, se é preciso colocar uma proteção externa. E caso você tenha dificuldade em relação a isso, quer se aprofundar mais sobre a questão dos datasheets, tem aula aqui também no canal, um vídeo explicando exatamente sobre o datasheet, tanto dos módulos fotovoltaicos, quanto também dos inversores, para você saber a quantidade de inversores que você pode colocar e como é que você pode estar trabalhando em relação a isso. E como bônus, também vou te entregar aqui um erro muito comum, mas esse já é da área mais profissional do projetista fotovoltaico, que é não explicar para o cliente todos os trâmites que vai se passar aí com a distribuidora. Porque geralmente a gente tem ali um período de tempo para fazer o projeto fotovoltaico, então a depender da sua habilidade, pode ser em um dia, 2, 3, quem sabe 7 dias, a depender da sua demanda, mas o principal é que todas as distribuidoras ela têm até 15 dias para poder te dar uma resposta. Então tem distribuidoras que respondem com 2 dias, com 3 dias, 5 dias, 10 dias, mas o prazo é até 15 dias, mais 7 dias contados a partir da vistoria, tá? Então, seu projeto foi aprovado em até 15 dias, então você tem 120 dias para solicitar a vistoria, e quando você solicita, a distribuidora tem até 7 dias para poder ir lá e fazer a troca do medidor bidirecional, tá? Sobre esses 15 dias, eu ainda sugiro vocês considerarem 15 dias úteis, tá? Não considerar os 15 dias corridos. Apesar de que é dito lá que são 15 dias corridos, mas eu sugiro vocês sempre utilizarem 15 dias úteis. Tem distribuidora que realmente demora um pouco mais a entregar esses resultados. Um exemplo é Equatorial de Goiás. Parece que tem projetos que eles sorteiam, então tem projeto que você manda, por exemplo, no dia 1, então eles só vão responder lá no dia 15 ou no dia 20 ou no dia 21, que é o prazo máximo deles, beleza? Então, esses são os erros principais. Se você gosta desse conteúdo, já curte aqui o vídeo e também comenta aqui outro erro que você vê que os projetistas cometem ou que você mesmo já comentou.